pouco mais. É assim que funciona. Às vezes as tribulações, as dificuldades, muitas das vezes isso nos aproxima mais de Deus. Às vezes a gente está assim afastado do Senhor, mas quando se acomete de um problema qualquer, a gente se torna a voltar a Deus. Então é cada vez que a nossa fé está sendo provada, aí sim nós temos aquela chance de crescermos um pouco mais. Precisamos ter sempre essa ideia na nossa cabeça. Às vezes ficar lamentando o que aconteceu ou o que deixou que não aconteceu na nossa vida, mas nossa fé sempre está sendo provada porque o Senhor nos ama. Cada vez que a minha fé Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa sempre, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu nos amas. Por isso recebemos sempre, Pai, dos altos céus, do trono da Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia.
Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre, cada dia mais, desejosos no nosso coração, ó Pai, de Te servir e procurar cada dia mais Te servir melhor. Muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. E nós estamos aqui na casa, na Tua casa, Senhor, para Te cultuar, engrandecer e louvarmos o Teu santo nome. Toma em Tuas mãos, ó Pai, tudo que vai acontecer nesse dia de hoje ainda, assuntos que serão falados aqui nessa nossa Assembleia, Pai, e tudo possa ser feito, ó Pai, segundo o Seu coração, e que nós possamos, ó Pai, entender que o que vem de Ti é melhor para cada um de nós. Nos abençoe, nos guarde, ó Pai, proteja-nos de todo mal. É o que nós Te pedimos, ó Pai, no santo, doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes da nossa Assembleia, nós vamos estar meditando na Palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 4, Esdras capítulo 4, do verso 1 em diante. Depois também vou compartilhar com a igreja algo que Deus falou no meu coração, lá no livro de Neemias. Quando a gente lê o capítulo 3, nós vamos observar que o povo de Israel estava vindo do exílio e eles precisavam restaurar algumas coisas. E antes da restauração do muro, antes da restauração da cidade, eles restauraram algo que era fundamental para a vida do povo, algo que era fundamental para o sucesso de toda a obra, algo que era fundamental para que a presença de Deus estivesse fortalecendo-os para que eles dessem continuidade. E aí, no capítulo 3, a gente vai ler que o altar ele é edificado e logo na continuação os alicerces do templo são lançados. Quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que o povo judeu, o povo de Israel, começou a restauração pelo lugar certo. Eles restauraram primeiro o altar e depois o templo. Nós falamos no domingo, na quarta-feira, a respeito de nós sermos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, o que precisa ser restaurado antes de qualquer coisa? A nossa vida. O que precisa ser restaurado? O nosso coração, o altar, o nosso coração deve estar restaurado antes de avançarmos para qualquer coisa. E aí, quando a gente nessa manhã se propõe a fazer uma assembleia para tratar de alguns assuntos da igreja, é muito importante que haja no nosso coração o desejo de restauração da nossa vida. Precisamos estar em comunhão com o Senhor, precisamos ter uma vida diária de oração, inclusive até desde o momento em que nós assumimos aqui na igreja, eu ainda não tive chance de vir a um culto de oração, mas terça-feira eu vou estar aí. Amém? Terça-feira nós vamos estar juntos aí no culto de oração. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de oração, vida com Deus, intimidade, leitura da palavra. E se isso estiver bem, meus irmãos, a reconstrução será rápida. Porque a Bíblia diz que os muros foram reconstruídos em 52 dias. Uma obra que parecia que não teria como ser feita, foi feita em 52 dias. Mas vamos começar aqui no capítulo 4, lendo a respeito do que aconteceu dos adversários que o Senhor puseram. A gente vai fazer uma série de mensagens sobre Neemias também. O capítulo 4 nos diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, os que voltaram do cativeiro
edificava o templo ao Senhor Deus de Israel, chegando-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Ataxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros, Ataxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres sírios e na língua síria. Só até aqui. A continuação do texto vai falar que eles escreveram ao rei, dizendo que aquela obra precisava ser parada porque se tratava de uma nação rebelde, de uma nação que traria prejuízos para o império dominante naquela época, e nos diz que o rei deu ouvidos às cartas que foram escritas a Artaxerxes, e ele mandou que parasse a reconstrução do templo. Mas durante a leitura desse texto, nós vimos alguns pontos interessantes. Primeira coisa que nós precisamos entender: nós fomos chamados para a restauração de vidas. Nós fomos chamados para ganharmos almas para o Senhor. E há muitas vidas neste bairro que precisam ser restauradas. Nós fomos chamados para uma grande obra, e está escrito aqui, né? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós nos levantaremos e edificaremos. Nós vamos nos levantar e edificar essa igreja, amém? Amém. Mas igreja não é só paredes, somos nós. Nós que fomos chamados por Deus para, em nome de Jesus, desfazer as obras do diabo. Nós fomos comissionados a desfazer aquilo que o diabo tem feito na vida das pessoas. Então nós vamos edificar famílias, nós vamos edificar pessoas, nós vamos edificar o nosso bairro na palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus. O pecado que tem se instaurado, ele vai ser aniquilado. O pecado vai ser dissipado, e como igreja do Senhor nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Mas, para que a gente possa avançar, para que a gente possa restaurar, para que a gente possa cuidar de vidas, para que esses bancos estejam cheios, nós precisamos estar curados. Então a restauração começa onde? A restauração quando Esdras foi para Jerusalém, a cidade estava arrasada, muros queimados, destruídos. Mas qual foi a preocupação dele? O altar, capítulo 3. E depois o templo. E eu pergunto nessa manhã: como está o nosso altar? Como está o nosso coração? Nossos pensamentos? Nossa vontade? Como está a nossa vida, o templo do Espírito Santo? Nós falamos aqui na quarta-feira sobre a importância de nós valorizarmos o corpo que Deus nos deu, a vida que o Senhor nos deu. O irmão Garcia, ele contou uma história para mim na quarta-feira que eu esqueci de falar, mas hoje eu vou mencionar. Imagina, né, se a gente chega aqui de manhã e tem aqui no tempo um caminhão de esterco, né? Virou a caçamba aqui e sujou tudo de esterco. A gente vai chegar no tempo, meu Deus, que barbaridade, como é que sujaram o nosso tempo assim, né? O local de culto, a gente vai ter aquele trabalho para limpar, tirar tudo. E às vezes a gente fica muito apegado ao templo, ao físico, ao material. Só que às vezes o nosso coração está cheio de sujeira. Às vezes a nossa vida está manchada pelo pecado. E nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós.
E nós falamos, ele gosta de uma casa limpa, de uma casa arrumada. Ele gosta de uma casa ampla. Como templo do Senhor, nós precisamos crescer, ampliar. Nós precisamos avançar. Nós compramos esses terrenos aqui de trás para que a igreja pudesse avançar. Mas será que a nossa vida está crescendo na presença de Deus? Como está a nossa vida espiritual? Estamos amadurecendo, estamos avançando, estamos aprendendo, estamos crescendo? É isso que o Espírito Santo quer. Ele não está preocupado com paredes, ele está preocupado com pessoas, somos nós. As paredes fazem parte, para que a gente tenha um lugar para cultuar a Deus. Mas o importante somos nós. Cada pessoa, cada vida aqui é importante. Cada vida é preciosa. E nós precisamos valorizar a nossa vida, valorizar o corpo que Deus nos deu, que é templo do Espírito Santo. Nós falamos aqui, às vezes a gente está maltratando o nosso corpo. Às vezes a gente não está tendo cuidado devido com a nossa saúde. E nós precisamos também entender que o nosso corpo, ele foi dado a nós, e um dia nós prestaremos conta. Porque nem o corpo que nós temos é nosso. Foi dado pelo Senhor, e nós precisamos dele para poder pregar o Evangelho. E o Espírito Santo espera que nós venhamos a ter um cuidado devido com aquilo que é a sua casa, é o nosso corpo, a nossa vida. Mas nós encontramos aqui no texto que nós lemos, o inimigo se opondo à reconstrução do templo. Satanás, ele sabe do potencial que cada um aqui tem. Meus irmãos, a igreja primitiva ganhou o mundo. Uma vida no altar do Senhor, uma pessoa que não se curva ao pecado, uma pessoa que resiste a Satanás, essa pessoa é capaz de fazer um estrago no mundo espiritual. Ela pode ganhar almas, ela pode ser tremendamente usada por Deus. Se nós estivermos com o nosso altar, com a nossa vida restaurada, o céu é o limite. O diabo sabe disso. Então, assim como no passado, na reconstrução do templo, hoje os inimigos também se apresentam. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra demônios, demônios que tentam nos impedir de buscar a Deus, demônios que colocam distrações na nossa vida para que possamos nos afastar do propósito do Senhor. Demônios que nos acusam, e foi o que nós lemos aqui. O que aconteceu em primeiro lugar? Algumas pessoas se aproximaram de Esdras e disseram assim: olha, deixa que nós edifiquemos o templo com vocês. Mas eles não estavam ali para ajudar, eles estavam ali para atrapalhar. Isso nos mostra uma lição. Tem gente que o diabo coloca na nossa vida que não é para ajudar, é para atrapalhar. E essas pessoas chegam como amigos. Essas pessoas chegam querendo intimidade com a gente. Olha, eu vou te ajudar, eu vou estar contigo. Mas essas pessoas, na verdade, elas estão sendo usadas pelo diabo para paralisar a nossa vida espiritual, para nos atrapalhar na caminhada cristã. E nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que chegam a nós fazendo-se de amigos, quando na verdade não são. E aí, a Bíblia fala que Neemias recusou a ajuda dessas pessoas e eles alugaram falsos conselheiros. O diabo coloca na nossa vida também, pessoas para nos darem conselhos errados. Olha, faz isso, faz aquilo, vai por esse caminho, mas por trás daquele conselho há demônios. São demônios que estão tentando nos tirar da direção de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida, e nós precisamos estar atentos como igreja do Senhor, a não darmos ouvidos a tudo aquilo que a gente ouve. E o Espírito Santo, ele é aquele que tem a palavra final. Como nós falamos na quarta-feira, a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Teu coração está em paz? Então o Espírito Santo está dizendo para você: segue por esse caminho que eu estou contigo. Agora, se você tem alguma decisão para tomar e o teu coração não está em paz, cuidado. Pode ser que aquilo ali é uma furada que o inimigo está tentando te levar. Nós vimos aqui também que depois de alugarem falsos conselheiros, eles começaram a acusar. É uma arma que o diabo usa para tentar paralisar o povo de Deus. Ele vai te acusar, ele vai falar: você não merece,
você não é capaz, você não tem força, você não vai conseguir. O diabo o tempo todo ele tenta paralisar a restauração da nossa vida com acusações, só que o inimigo ele já foi vencido pela autoridade do nome de Jesus. Fomos perdoados, fomos purificados, fomos santificados pelo precioso sangue de Jesus. E a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo de Deus. Agora é Ele que controla a nossa vida. Somos falhos, somos pecadores, às vezes ainda erramos, mas temos o Espírito Santo para nos direcionar, para dizer: filho, filha, esse caminho não está certo. Eu estou te direcionando para um caminho que eu quero que você siga. Filho, filha, isso que você fez, isso que você pensou não foi legal. E o Espírito Santo, ele vai nos moldando para que a nossa vida esteja restaurada. E aí, quando a nossa vida está restaurada, nós conseguimos avançar para a reconstrução de tantas coisas que precisam ser feitas. Eu queria compartilhar com a igreja nessa manhã, ainda o texto de Neemias, capítulo 6. Foi o que o Senhor falou no meu coração essa semana. Aliás, uns dias antes da posse, Neemias 6:11. Passou a etapa da reconstrução do altar e do templo, e eles agora, com Neemias, estavam reconstruindo a cidade. Começaram pela parte mais importante, o altar e o templo, que hoje representa o nosso coração, a nossa vida. E aí eles foram para o restante. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Sanbalat estava ameaçando Neemias, dizendo que ele deveria se esconder no templo, porque a sua vida estava sendo ameaçada, alguém queria matá-lo. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat o subornavam. Havia um profeta que havia sido subornado para amedrontar Neemias. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse, pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem, e assim me vituperaram. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalat, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Só até aqui. Preste bem atenção nesse último versículo. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Um pouco antes do culto da posse, eu estava sentado lá no sofá de casa. Estava muito frio, geralmente eu ando no quintal lá embaixo da casa, mas eu resolvi sentar lá no sofá, estava mais quentinho, e Deus falou assim comigo: abre a Bíblia. E eu abri, e caiu exatamente nesse texto aqui, falando de reconstrução. E interessante que Deus já tem falado com a igreja sobre Neemias, sobre reconstrução. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre Neemias também. Só que eu li o texto e não entendi muito bem, porque quando chega na parte da data, o versículo mais para frente, o último versículo, esse versículo aqui: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Eu falei: 52 dias, mês de Elul, o que significa isso? Será que Deus está querendo falar comigo sobre data? E eu resolvi pesquisar qual seria o mês de Elul. O mês de Elul é agosto. Então, a obra do templo acabou no dia 25 de agosto. Em 52 dias, aí eu já comecei a ficar animado. Eu falei: Deus está querendo falar comigo de data. E eu comecei a fazer uma contagem reversa. Do dia 25 de agosto, a gente pegar para trás e contar 52 dias, sabe quando que cai? Dia 5 de julho. Quando foi o culto de posse? Dia 4. Quando efetivamente começou, contando um dia inteiro, o nosso ministério, 5 de julho. Deus deu essa palavra por minha causa? Não, por causa de vocês. Sabe por quê? Deus tem um propósito de reconstrução nessa igreja.
E sabe o que é mais incrível? Quando eu e o pastor Lusitano, nós estávamos combinando o culto de posse, a gente pensou numa terça-feira. Não deu certo. Aí a gente resolveu marcar para sexta-feira, dia 27. Chegamos a falar que o culto de posse seria dia 27. Passou 2 semanas, a gente viu que não dava porque tinha outro culto de posse. No final das contas, a única data que dava era o dia 4 de julho. Então, qual a conclusão que eu cheguei com isso? O processo de sucessão pastoral dessa igreja não ficou nem um dia adiantado, nem um dia atrasado. Iniciou e terminou exatamente como Deus queria que terminasse. Dia 5 de julho, oficialmente, começou a reconstrução. E sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? 52 dias o povo restaurou a muralha de Jerusalém. É que esses 52 dias podem não ser literais. Pode ser que a gente não consiga tudo aquilo que a gente está sonhando, que inclusive a gente vai trazer aqui na Assembleia, em 52 dias. Mas 52 dias representa para mim um tempo prévio. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que o favor de Deus está sobre essa igreja, para uma reconstrução que tinha data marcada para começar. E Ele confirmou isso na palavra. De tantos textos que eu podia ter abrido, exatamente o texto de Neemias, falando sobre a data do dia 5 de julho, o Espírito Santo ministrou meu coração, e 52 dias significa um tempo breve. Então, pode parecer que a nossa igreja está enfraquecida, mas não está. Porque quando a muralha precisava ser reconstruída, eles olhavam para o povo e o inimigo olhava assim: o que querem esses fracos judeus fazerem? Reconstruirão as muralhas, vão reconstruir do pó os muros. E em 52 dias o povo, que era fraco, que eram poucos, conseguiu fazer uma obra extraordinária. Sabe por quê? O favor do Deus, Criador dos céus e da terra, estava sobre eles. E eu tenho a certeza que existe um decreto no mundo espiritual para essa igreja. O Espírito Santo está trabalhando e os anjos de Deus estão agindo em nosso favor. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele disse assim: vocês agora vão ver os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre a cabeça do Filho do Homem. Eu tenho certeza, igreja, que os anjos de Deus já estão trabalhando em favor da Igreja Batista Central em Jardim Aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está agindo. E essa data que Deus marcou, dia 5 de julho, é por causa de vocês, é por causa da igreja. Eu e a minha família fomos escolhidos. Eu sou só um líder que o Espírito Santo escolheu para esse tempo, para conduzir vocês. Mas como igreja do Senhor, nós fomos separados por Deus para a restauração, para a reconstrução, nesse tempo que o Senhor tem nos dado. E hoje é um passo importante para essa reconstrução, porque muitas coisas já têm sido feitas, mas hoje a gente vai oficializar algumas, passar em assembleia, e a gente vai avançar a passos largos, acelerados, para outras coisas que virão. Mas não tem dinheiro no momento para fazer tudo. O recurso Deus vai mandar. Não tem muitas pessoas para trabalhar, Deus vai enviar as pessoas. Lembra daquela palavra que Deus nos deu? Trarei de volta, me compadecerei de Jacó, trarei de volta Israel para a sua terra e virão com eles os estrangeiros. Então muitas pessoas estão para chegar nessa igreja. Olha com os olhos da fé. Muitas pessoas dos nossos irmãos que estão enfraquecidos, que estão afastados, vão retornar para a casa do Senhor. A entrada de dízimos e ofertas vai aumentar para que a gente possa conseguir alcançar os nossos sonhos. Amém? Nós vamos avançar, porque existe um decreto da parte de Deus para essa igreja, de que a reconstrução, ela já começou e ela vai avançar a passos largos. Uma reconstrução que nós vamos aprender com ela alguns princípios espirituais. Por isso, na próxima semana, no próximo domingo, eu vou começar uma série de mensagens sobre Neemias, porque nesse processo de reconstrução tem muitas armadilhas que o inimigo coloca. E nós precisamos estar atentos, vigilantes, em oração, para que a gente possa conseguir vencer os obstáculos e chegar mais longe do que qualquer um de nós jamais sonhou. Amém? Quem diria que essa igreja, no processo de sucessão pastoral, foi tão difícil, conseguiria comprar aquele terreno? Comprou o terreno, trocou o piso
e a igreja está avançando. Então o favor de Deus está sobre nós. No mundo espiritual algo está acontecendo, a gente não consegue enxergar, mas pela fé nós já podemos ver no mundo espiritual as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as famílias, Deus trabalhando nas mentes, nos corações, trabalhando no coração do povo, de pessoas que não são nem da nossa igreja, para estar nos ajudando nessa reconstrução. Foi assim na reconstrução de Jerusalém. O rei deu ordem, deu o decreto e falou, olha, dê madeira, dê o que for necessário para que eles possam reconstruir o muro. E assim Neemias, quando chegou em Jerusalém, já estava tudo encaminhado, todas as pessoas já focadas naquela reconstrução. Eu tenho a certeza de que é isso que nós vamos viver nesse tempo aqui na Igreja Batista Central, amém? Nessa manhã, enche o seu coração de fé e de alegria. Não se impressione, né? Não fique triste, como na primeira vez eu fiquei, quando eu vi a igreja vazia. E aí Deus falou, calma, algo está acontecendo, você não está vendo. Então não se preocupe com as dificuldades que a gente vai enfrentar. As pedras para a reconstrução são pesadas. Às vezes a gente, fica sem força, mas a gente vai avançar em nome de Jesus. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã. E também, quando eu estava refletindo no livro de Neemias, eu queria deixar, inclusive, aqui essa palavra. Quando eu estava refletindo no livro de Neemias, Deus falou no capítulo 5 comigo, aonde durante a reconstrução existiam pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras. E na nossa vida, nós passamos por essas dificuldades. Eu já fiquei desempregado umas 2, 3 vezes, eu e Mônica já passamos por muitas situações financeiras difíceis. Em momentos onde a gente vê a despensa esvaziando e o dinheiro para repor não tem. Então, diante de tantas coisas que a gente tem feito aqui na igreja, a pintura, as obras, nós não podemos nos esquecer dos nossos irmãos e irmãs que estão, de repente, passando por alguma dificuldade financeira no momento. Por isso, eu conversei com o nosso irmão Luiz, conversei com o Cláudio também, os tesoureiros, e a gente comprou 4 cestas básicas. Estão aqui atrás, uma já foi entregue, e eu queria deixar aqui para a igreja que nesse primeiro momento essas cestas básicas são para socorrer as pessoas da nossa igreja. Nós não temos condições de socorrer os de fora ainda. Quem sabe um dia nós vamos ter. Mas para os domésticos da fé, para as pessoas da igreja. Então eu vou anunciar à noite, como estou anunciando agora de manhã, se alguém tiver qualquer dificuldade, atravessando qualquer dificuldade financeira, fala com o irmão Luiz, porque tem a cesta básica ali já preparada, uma cesta muito boa para atender os irmãos e irmãs que estão em dificuldade, amém? E assim a gente vai seguir na reconstrução, atendendo também a necessidade dos nossos irmãos. Mas vamos dar início então à sessão, vamos orar encerrando essa palavra, agradecendo a Deus, porque coisas estão acontecendo extraordinárias. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por este dia que o Senhor separou, para que mais um passo fosse dado, Deus, na tarefa da reconstrução. Abençoe, Deus, os nossos irmãos que não estão aqui. Renova as suas forças, livra-os do mal. Nós sabemos que muitos deles, ó Pai, estão sendo atacados, estão sendo, ó Deus, alvos, ó Deus, de acusação. Ó Deus, há falsos conselheiros tentando trabalhar, ó Deus, na mente, ó Deus, dos nossos irmãos, falsos profetas falando mentiras que não são vindas do Senhor, mas nessa hora que tudo isso cai por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós sabemos que no mundo espiritual, o Senhor decretou a reconstrução dessa igreja, o Senhor decretou, ó Deus, a restauração dos muros, o Senhor vai nos fazer viver um novo tempo, aonde a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ó Deus, nós temos certeza que estamos prestes a viver um tempo glorioso de crescimento, de salvação de almas, ó Deus, de expansão do Teu reino neste lugar. Por isso, ó Deus, que toda artimanha do inimigo caia por terra agora em nome de Jesus. E ainda que pela astúcia dele, a obra tenha ficado paralisada, como ficou, ó Deus, lá registrado, Deus, no livro de Esdras e Neemias, a obra vai recomeçar, a obra já recomeçou, e nós vamos avançar, restaurando, Deus, os altares, restaurando os templos, ó Deus, que somos nós, restaurando, ó Deus, os muros, ó Deus, para que a igreja possa avançar. Nós cremos no Teu poder, e nós decretamos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Jesus, a restauração de vidas, restauração de mentes e coração, restauração do altar, restauração da saúde do teu povo, restauração do corpo, ó Deus, em nome de Jesus, e a restauração desse ministério, desta igreja, ó Deus, nós decretamos isso, baseados na tua palavra, porque o Senhor já confirmou, o Senhor já nos mostrou, e de forma muito carinhosa, Espírito Santo, te agradecemos, porque o Senhor deu até a data, dia 5 de julho, e nós com essa palavra, estamos com o coração cheio de fé para seguir adiante. Nós assim oramos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então agora passar para a nossa sessão. Queria saber se há uma proposta para a abertura da sessão. Apoio? Então, vamos à pauta da sessão. Primeiro, EBD às 8h30. Segundo, volta dos cultos para as quintas-feiras. Terceiro, início das obras para a construção da quadra no mês de agosto. 4. Escolha de uma pessoa para a limpeza da igreja. 5. Relatório do que está sendo decidido com os líderes de ministério das reuniões que foram feitas até aqui. E 6. A criação do Ministério de Eventos. Vamos então começar com o primeiro ponto para a gente abrir a discussão. EBD às 8h30. Eu propus isso à irmã Rose, a gente colocar EBD às 8h30, por quê? Domingo é um dia corrido e um dia que muitos só têm esse dia para estar com as famílias. Muitas donas de casa precisam sair cedo da igreja para poder fazer o almoço, para poder dar atenção ao esposo. E é importante que no domingo pela manhã o culto comece no horário e termine no horário. E aí a estratégia seria colocar EBD às 8h30. Por quê? De 8h30 às 9h30 os professores teriam tempo da aula. De 9h30 às 10h a gente tem um intervalo de 30 minutos para tomar café, bater papo, encerrar de repente a lição que se estendeu um pouco mais, que às vezes acontece, a lição está boa, a gente passa um pouquinho, para as 10 horas em ponto começar o culto. Domingo pela manhã não vai ter direção de culto. O pregador, quem estiver na escala da pregação, já vai dirigir e pregar, porque vai estar um dinamismo. Então, a gente vai ter o louvor, a oração, anúncios, palavra, e 15 para as 11 horas a gente está encerrando o culto pela manhã. Então essa seria a proposta. Mas a questão, a gente sabe que sempre quando a gente muda um hábito, demora para a gente assimilar. Mudança de horário, mudança de hábito, a gente leva tempo. Então nesse primeiro momento, que eu propus à irmã Rose? 8h30 da manhã, em ponto, a gente começa a escola bíblica dominical. Ainda que tenham 2 pessoas só. E aí, o pessoal que ainda vai se adaptar com esse novo horário vai chegando, né? Por exemplo, deu 9 horas, tem um grupo bom de homens e mulheres no tempo, a irmã Rosa vai falar assim: minhas irmãs, vamos lá para a sala, dar continuidade à lição lá, o irmão Flávio, o outro professor, assume daqui. E aí, de repente, no meio da lição, faz essa separação. Nesse início, porque eu tenho certeza que depois o pessoal se adapta a esse horário e começa a chegar às 8h30. Mas é importante a gente começar em ponto às 8h30 para quando 10 horas a gente está já aí com o culto começando. Uma coisa que vai ajudar muito também é os ensaios do louvor. Eles vão começar, sem ser esse sábado agora, o próximo. Já está acertado com o Maicon, com a Marluce, né? A gente vai depois ainda reunir com o Ministério do Louvor. Por quê? Para quando a gente iniciar o culto, a gente já saber as músicas que a gente vai cantar, que a gente vai tocar, já ter ensaiado as músicas, né? Porque o que eu tenho visto aqui? Muita boa vontade dos irmãos. Igual agora de manhã, né? A Ellen, cheia de boa vontade, não sabia cantar a música, mas veio para cá, para aqui assim mesmo, né? E começou a fazer mímica, porque não sabia a música direito, mas com boa vontade.
está aqui todo o culto ajudando a gente. Então, mas o primeiro louvor não ficou legal. Meus irmãos, não importa, porque sabe o que é importante? São as pessoas. E as pessoas estavam aqui de coração, né, para poder ter esse momento aqui de adoração. Não ensaiaram, não é isso, Gabriel? Não ensaiaram, mas saiu, né? O primeiro louvor ficou mais ou menos, teve uns atropelos, mas no segundo já encaixou legal. Agora, isso daí vai melhorar quando a gente tiver os ensaios, né? E eu tenho a certeza que Deus aceitou a nossa adoração nessa manhã, porque Ele viu a nossa boa vontade, né? Correria para ligar o som, ajustar tudo, mas Deus viu a nossa vontade, a nossa boa vontade. Mas isso vai melhorar, eu tenho certeza. Então, primeiro ponto, EBD, às 8h30, os irmãos estão de acordo, vamos só aqui colocar em discussão. Todo mundo? Então, favorável, levanta a mão. Ok. Pastor Bruno, rapidinho, uma observação. Nesse horário, quando terminar de 8h30 a 9h30, teremos meia hora ou até menos um pouco, às vezes passa, né, a missão, para colocar o som já sendo ligado, porque aí vai chegar 10 horas, já está o som também ligado. Não só vocês, né, no louvor, mas o som. Isso, a intenção a gente vai ter uma escala, né? Para voltar a ter uma escala do som. Então, quem estiver na escala, já vai vir para cá do tempo, né? 9h30, 9 horas, já para começar a ligar, já deixa tudo funcionando. Né? Não sabe ligar, ensinar, que ele é boa nisso. Eu creio que vai dar certo, pastor, porque a gente tinha 15 minutos só. Agora vai ter 30. Então, eu acho que nas classes é bom a gente terminar no horário certo, também para começar um pouco no horário certo. Vai ser muito importante isso. Entendeu? E nessas meia hora, 15 minutos com som, 15 minutos de café, mais uma hambúrguerzinha aí para jogo da sala. Verdade. Quando não vai ter dirigente, né? Quem estiver na pregação já fica já de prontidão, né? Já inicia 10 horas. Isso, tá ótimo. E só não vai ter direção de culto no domingo pela manhã, que a gente quer fazer um culto mais rápido, mais dinâmico. Mas a quarta-feira e domingo à noite continua. Como hoje, né? Eu peguei direto e já trouxe a mensagem. Culto às quintas-feiras. Os irmãos comentaram comigo, né, que os cultos aqui eram às quintas. E como a gente está pensando em voltar com o papo 10 às terças, a gente teria sempre um intervalo de um dia, né? Segunda livre, que domingo é puxado, então segunda a gente não marca nada. Terça o papo 10, quarta livre e quinta o culto. Mas a gente pode manter o culto quarta-feira também, aí depende dos irmãos. O que os irmãos acham? Volta o culto às quintas-feiras? Nós tivemos um período aqui longo, né? Às quintas. Com a chegada do pastor visitando aqui interino, devido aos cursos dele lá serem às quintas, aí o que ele preferiu? Entrou em contato com aquilo que fizemos na Assembleia, a igreja, durante o período dele, permanecesse às quartas. Né? E fica bom se a igreja decidir na quinta, porque na terça vai ter o papo 10, na quarta mais aquele descanso, e na quinta voltar às quintas. Bom, culto às quintas também, até mesmo questão do nosso letreiro, porque o nosso letreiro e não conseguimos trocar, porque a loja fechou e aí ninguém consegue trocar o letreiro. E aí a gente tem culto na quarta, mas o nosso letreiro ali diz que é na quinta. Pode ser que alguém passe para vir na quinta e não tenha culto, aí o letreiro se torna mentiroso, né? Bem lembrado. Bem lembrado, a irmã falou isso aí. Teve um dia que eu estava aqui cuidando das coisinhas aqui na casa aqui, aí tinha um senhor aqui, ele chegou para mim e falou assim, pastor dessa igreja aí? Eu falei, não, hoje... Aí ele falou assim, porque eu vim aqui na quinta-feira, que está passando ali na quinta-feira, cheguei aqui, não encontrei ninguém, entendeu? Então, isso que a irmã falou acontece, de repente tem acontecido. Esse foi o dia que eu estava aqui, a gente não vê, né? Tem um monte de gente vindo aqui. Foi o dia que eu estava ali e, por acaso, assim, Deus botou na cabeça desse homem falar comigo, e ele veio falar comigo, uma pessoa que está passando por um problema difícil de família. Eu falei, mas vem aqui, né? Então na quarta-feira, tem o nosso culto na quarta-feira, nós temos aqui no domingo de manhã, aí eu passei para ele os horários. Aí parece que ele não é daqui, ele estava vindo para cá há pouco, está
querendo vir morar aqui. Não sei se ele veio morar ou não. Assim como ele, muita gente deve ter passado ali e decepciona, né? Chega assim, ué, o povo está dizendo que é quinta e é a quarta, entendeu? Então, bem lembrado. Irmã Gisa. Eu só falei que é de acordo com a mudança. Então, todos de acordo? Amém? Essa semana agora já na quinta-feira? Tá bom. Tomara que todo mundo veja o grupo, né? Senão vai acontecer de alguém chegar aqui na quarta e a igreja está fechada. Vamos olhar para tudo. Vamos aqui início das obras para a construção da quadra, início da construção no mês de agosto. Mês de agosto é mês da juventude e tem aí muitos sonhos, né? A gente tem um culto jovem, várias coisas que a gente quer fazer, a fogueira. E nós podíamos marcar esse mês de agosto com o início da construção da quadra. Mas eu preciso detalhar aqui para os irmãos o que eu conversei com a diretoria, como vai ser a construção da quadra. Num primeiro momento, a gente não vai poder cimentar, a gente não vai poder botar cobertura, não temos verba para isso. A verba que a gente tem, dá para quê? Cavar 6 sapatas, já com uma estrutura para, se no futuro quiser colocar um telhado, né, que não tem que fazer de novo, então bota um radier, uma coisa já com estrutura, e postes de ferro, daquele ferro mais fino. 1, 2, 3 de um lado, 1, 2 e 3 do outro. Cabo de aço, né, para poder unir e jogar uma rede por cima, que a rede já tem o zero, o saco de rede, que tem mais lá se precisar pegar. E os gols. E o chão da quadra, como é que vai ser? O que é barato? Comprar 2 caminhões de areia, aquela areia bem fininha, e jogar para a garotada não correr, né? Nesse chão de barro que tem ali, que às vezes tem pedra, né? Tem ainda alguma coisa que possa machucar o pé. Então, essa quadra seria no início dessa forma. Depois a gente vai melhorando, né? E aí a gente poderia já no mês de agosto começar a cavar essas sapatas, marcar um mutirão, né? A gente vai devagarzinho. Também está programado para o Valmir, que é pedreiro, está vindo aí fazendo algumas coisas, e de repente ele vai até ajudar a gente a se coincidir, né, com esse negócio. Mas aí é um valor alto, mesmo com a gente fazendo o básico, a gente vai investir nessa quadra aí uma média de R$7.000. Então, coisas com valores menores a gente já está fazendo. Pintura da igreja, que são demandas que a gente tem que fazer, né? A administração da igreja tem autonomia para isso. Agora, o valor mais alto, a gente precisa da aprovação da igreja. E qual é o propósito da quadra? O propósito da quadra é a gente movimentar o trabalho com embaixadores e mensageiros e jovens também da nossa igreja. Imagina, né? Você poder convidar um garoto, uma menina para estar vindo aqui na igreja e você falar assim, olha, vai ter um futebol lá, porque na nossa igreja tem um campo, tem uma quadra, né? Dá para a gente fazer um campo aqui pelo tamanho. Mas a gente poder ter esse atrativo. E nós fomos chamados por Jesus para sermos pescadores de homens. E para a gente pescar, a gente tem que ter a isca. Qual é a isca que atrai, por exemplo, meninos da embaixada? Você fala que tem um futebol, né? A garotada vem em peso. E eles gostam do futebol. E no futebol a gente faz uma oração no final. O Dom Luiz até falou que foi ganho para Jesus assim, né? Através do futebol. Faz uma oração no final, faz uma reunião com eles. Então, a intenção da quadra é essa. E essa quadra, ela pode, um dia de culto, né? Que tiver um culto, um evento maior, como foi o culto de posse, ela pode virar estacionamento, porque na hora do culto não vai ter jogo, né? Então abre a quadra e bota os carros lá também, então não vai atrapalhar em nada. E aí eu queria saber isso com a igreja. E algumas outras ideias têm surgido. Eu fui no sábado, foi no sábado que nós fomos ou foi na sexta? Foi na sexta, né? A gente foi naquela pista de caminhada ali do Colubanê. Quem conhece aquela pista? Tem um campo imenso no meio e uma pista em volta, né? Aqui o nosso terreno é tão grande que a gente pode fazer uma quadra e uma pista de caminhada beirando o muro. Imagina só, né, a gente poder fazer uma atividade aqui para a terceira idade. Tem uma vizinha nossa aqui, a Amanda, filha da Sandrinha, que foi batizada aqui, que é formada em educação física. Eu até brinquei, eu já estou vendo você lá no nosso terreno dando aula de educação física, fazer uma atividade. E aí, nós que somos aqui do bairro, podemos convidar os nossos vizinhos, olha, vamos lá na minha igreja.
uma caminhada, vamos lá na minha igreja fazer uma aula, uma atividade de educação física. E essas pessoas que a gente convidar, muitas delas não crentes, para virem aqui para o nosso terreno, daqui a pouco vão estar vindo para o culto. A gente pode marcar estrategicamente numa terça-feira, depois do culto de oração, uma aula aqui de educação física. Convida a mulherada toda aqui da Redondeza, pessoal da terceira idade. E aí, já anuncia, olha, se vocês quiserem chegar um pouquinho mais cedo, tem um culto de oração. Quanta gente no nosso bairro, quantas mulheres, quantas senhoras, quantos homens precisando de oração? Precisando de um culto como esse de terça-feira para serem ministrados, tocados, alcançados pelo poder de Deus. Então, tudo aquilo lá vai ser uma estratégia para que a gente possa ganhar almas. E também para o nosso benefício, Quem não vai querer jogar uma bolinha, quem não vai querer fazer uma caminhada. Ellen se empolgou quando surgiu a ideia da pista de caminhada, que ela vai fazer prova para a Marinha. Então já dá para correr aqui e treinar, para quando chegar lá no TAP, Gabriel? Já chegar voando. Então é isso, meus irmãos. A ideia é essa, eu queria saber da igreja. Está em discussão, o que os irmãos acham? Ótimo. Apoio? Amém. Então vamos avançar, Vamos avançar. Um outro ponto aqui. Escolha de uma pessoa para a limpeza da igreja. Nós sabemos dessa dificuldade, em relação à limpeza da igreja. E conversando com a diretoria, o irmão Cláudio falou que a gente pode disponibilizar por semana o valor de R$80. Era pago 120, a Paulinho, e agora esse valor, infelizmente, não dá para a gente ainda pagar esse valor, mas com o tempo a gente vai melhorando. Então, no momento que a igreja pode pagar é R$80. E foi citado o nome da irmã Aparecida. Eu conversei com ela na quarta-feira, ela aceitou, e eu queria saber da igreja, em relação à limpeza da igreja. Temos aí a irmã Aparecida para estar nos ajudando. Todo mundo de acordo? Sim? Amém. Então, a irmã Aparecida vai estar, a partir de agora, então, nos ajudando aí nessa tarefa difícil. E agradeço a irmã Aparecida por essa ajuda. A gente sabe que R$80 não é muito, mas com o tempo a igreja, nas suas condições, pode ir melhorando. Um dia por semana ela viria fazer? Um dia por semana. Ela já começaria nessa próxima semana? Já, Sim. E a igreja já pagaria por semana, por mês, e daí depois veio com ela, Maravilha, até porque a gente marca um mutirão, e realmente não aparece ninguém para visitar. E aí fica pesado, E a Cida, lembrando também, pastor, deixar claro aqui na Assembleia, que a limpeza da igreja, ela vai manter os banheiros, não é faxina. Porque assim, na limpeza antiga, quando era Paula, eu escutava muita gente reclamando, porque o ventilador está sujo, a janela está suja. Isso é faxina. Faxina, a gente marca um mutirão para que limpe tudo isso. Porque a limpeza da igreja é coisa básica, é manter o tempo limpo, os banheiros, o pátio. Não é uma faxina, Porque as pessoas questionavam, quando alguém questionava comigo, eu até falava, mas a Paula não é faxineira, ela é para manter só a igreja limpa. Então, assim, deixar claro na Assembleia que a Cida vai ser a mesma coisa, ela vai manter a igreja limpa, ela não vai dar faxina. Faxina a gente marca um mutirão, se possível, uma vez no mês, num sábado, que eu acredito que é melhor para toda a mulherada, os homens também. Aí a gente vem, limpa a janela, limpa ventilador, limpa as escadas, porque senão fica puxado também, Sim. Eu acho Pode falar. Não, assim, como já está sentado com a Cida, então ao invés, caso ela queira, para ficar mais suave para ela pode vir uns 2 ou 3 dias na semana fazer por etapas, para não ficar muito pesado. Não ficar puxado no dia só. E aí ela vai na quarta, na quinta tá tudo limpinho, no sábado ou na sexta, porque se tirar um dia só, eu acho que fica muito pesado para a pessoa, Fica cansada. É porque ela tem a tarde. Tá ótimo, A ideia é boa. Não, é uma sugestão só, se ela aceitar, beleza. Sim. É bom
ela consegue conciliar com o trabalho também. Sabe? Quem mais levantou a mão? Não, só o que a irmã Priscila comentou, né, já além dessa situação que já foi abordada para a medicina, poder ter esse sábado no mutirão de uma forma fixa, digamos assim. Porque às vezes quando é marcado, às vezes pode dar um pouco assim para a maioria, mas se deixar fixo, além dessa auxílio que nossa irmã tem nos ajudado, deixar um dia fixo, né, os mutirões organizados, planejados, e aí a gente já se organiza melhor para também estar contribuindo na igreja. Sim. A gente já está resolvendo junto também essa situação. A gente pode depois ver, né, um dia que seja mais apropriado para a gente estar fazendo esses mutirões. E assim, o mutirão interessante é que cada um possa doar o tempo que tem. Às vezes a pessoa vai falar assim, olha, eu posso estar aqui no dia do mutirão 1 horinha. Beleza, já é alguma coisa. Nem todo mundo vai poder ficar o dia inteiro, alguns vão ficar meio dia, outros o dia inteiro, outros 1 hora, mas se todo mundo der uma contribuiçãozinha de 1 hora, 2 horas, né? Eu acredito que a gente pode fazer muita coisa aqui na igreja, tem muita coisa para ser feita aí. Assim, a gente está marcando em cima, e as pessoas não são ali. Então a ideia, a gente pode pular aí um segundo sábado, um terceiro sábado por mês, para a gente vir, entendeu? Por exemplo, lá na primeira, a gente trabalhava à noite, os meninos chegavam para o trabalho, ia direto para a igreja, e a gente fez a roda assim à noite, entendeu? E no que nós Entendi. Tem as sabatas para acabar, né? Que a gente pode acabar programando aí os mutirões. Cada um pega um pouquinho na cavadeira, quando a mão começar a doer, vem outro para render. E a rapaziada forte aí, ó. Rapaz, amarelo, você Eu tenho cavadeira. Falei que eu tenho cavadeira. Passa disso. E detalhe, no dia do tirão lá de sapato, as mulheres podem vir para cá para poder fazer o lanche. Entendeu? Para quem está trabalhando, porque eu acho que vai ser também um incentivo, né? Aquelas que quiserem fazer também. Quando tem uma comida, sempre tem um incentivo, né? As nossas irmãs sempre nos abençoam, toda vez que tem alguma coisa aqui, fazer o mutirão, elas sempre chegam junto. E criação do Ministério de Eventos, seria o penúltimo tópico, né, da sessão de hoje. Ministério de Eventos. Foi até o irmão Luiz que chamou a atenção bastante, precisa ter alguém responsável pelos eventos da igreja. E a gente pensando e surgiu o nome de Mônica, eu pensei na Mônica, conversei com ela, ela aceitou, para estar coordenando aí os eventos da igreja. E a gente tem também uma equipe importantíssima, que é a equipe de cozinha, de cantina, que precisa estar atrelada ao ministério. Nós pensamos em colocá-los atrelados ao Ministério de Eventos, para que haja uma liderança. Então, como eventos, né, sempre tem alguma coisa para comer, o pessoal da cantina e dos almoços vão estar aí trabalhando juntos. Então, tem o nome de Mônica. Queria saber mais alguma sugestão, algum outro nome que os irmãos tenham pensado no Ministério de Eventos? Eu queria Priscila, Ministério de Eventos também. Priscila também. Mas ela já está lá. Ela já é atrelada do Eu grupo. já estou na cozinha. Porque eu não entendi como funcionaria a questão dos eventos, como seria essa divisão dos eventos. Porque, querendo ou não, o pessoal da cozinha, os líderes da cozinha já estão bem conectados para os ministérios. Aí, como funcionaria essa questão do Ministério de Eventos? Eventos? Bem, que eu vou explicar. Não, é que assim, vamos supor, vai ver agora o que vai. A minha mensagem é de Mas vai dar explicar? Não, vai explicar. Siga com alguém explica. Sim. Tá. Não, Mônica está falando aqui que o Ministério de Eventos é para coordenar quando tiver alguma data específica.
dia da esposa do pastor, dia dos diáconos, do homem, das mulheres, eventos, né, da igreja que demandam uma mobilização maior. Então o eventos vai coordenar essa parte aí. Almoços também, né? A gente está pretendendo aí voltar com os almoços. Bazar, isso é importante, né? O irmão Marcelo falar sobre o bazar, porque a gente pode estar voltando com um bazar aí uma vez no mês. E foi, né, um evento muito bom que tivemos ontem. Foi arrecadado quanto? 264 foi, mais o Pix. 264 mais o Pix dá 280, Isso. Nós tínhamos conversado com a Mônica, né, de ser de 2 em 2 meses. Né, Mônica? De 2 em 2 meses. Sim. E é o que o irmão Luiz falou, a gente pode, quando tiver o bazar, botar um som ali na frente, fazer um evangelismo. A Mônica comentou comigo ontem de separar as roupas, né? Peças, homens, mulheres, infantil, deixar tudo bem organizadinho, de repente vai ser necessário fazer um mutirão para organizar o bazar. Né? Faz aquele mutirão, organiza o bazar e os próximos já vai estar tudo, né, bem delimitado. Pode ser também, né, pastor, nesse dia do mutirão, a ideia é maravilhosa, assim, botar um som, botar uma música e o pessoal panfletando, e também colocar um caderno para pedido de oração da pessoa que está chegando aqui. A gente pode fazer seu pedido de oração, colocar seu nome aqui, que aí a gente pode estar convidando essas pessoas para estar aqui junto conosco no dia do culto de oração, né? Que aí pode, é uma forma de evangelismo também. Né? Certo. Então, Mônica e Priscila. Priscila, quer que vá o seu nome para a votação? Para o Ministério de Eventos? Eu poderia ficar assim, a Mônica como a primeira e eu fico auxiliando ela. Entendi. Eu acho que assim, seria uma boa, porque assim, hoje eu estou trabalhando, eu não poderia assumir de eu ficar como a primeira, porque pode ser que alguma coisa deixe a desejar por questões do meu trabalho. E aí ela ficaria como a primeira e eu ficaria auxiliando ela. Se ela não se incomodasse desse jeito. Sim. A ideia de ter uma coordenação é assim, quando tivesse um evento, a coordenadora, ela formaria essa equipe para esse evento, entendeu? Ela ficaria responsável pelos eventos. Hoje a gente não tem essa pessoa. Entendeu? Então, todo evento que tem aí, vai para cá, entendeu? Se a gente tivesse uma coordenadora central, ela que teria responsável. Ela tomaria a equipe naquele evento. No outro evento, ela tomaria a equipe, entendeu? Sim, faz sentido. A gente já sabia que tem trabalho de possibilidade. Entendeu? É isso que eu estou falando. Não sou. Até Eu achei que você mostrou aqui na sua fala, que você falou que o Ministério tem evento, que aí a cantina, a cozinha e o bazar, atrelado ao Ministério de Eventos, para ser responsável por esses dois setores. Porque fica uma coisa mais segura para o meu. Agora, na sua parte, uma coisa muito solta, uma coisa muito assim, tudo funcionou. Mas não tinha ninguém responsável. Né? A equipe funciona, mas não tem um centro. Entendeu? Sim, e só um detalhe que ainda para mim não encaixou. Bazar ficaria com eventos ou MCM? Que é MCM, né? E eventos, no caso, ajudaria a MCM na organização, na divulgação, no suporte. É tipo assim, vai ter vamos fazer aqui, um evento para as crianças. No caso, ela definiria assim, como a responsável. Vamos fazer isso de lanche, quem que vai fazer o lanche, quem vai preparar, o que vai ser comprado, vai ser doado aqui, entendeu? Vai fazer alguma lembrança para as crianças, o que vai ser feito, vamos preparar isso, vamos comprar aquilo. E ela definiria tipo isso, assim. É isso aí? É isso aí. Então, no caso, é como se ela desse suporte para os ministérios, de uma forma. Isso, vai organizar os eventos dos ministérios. Né, a juventude, ou algo do tipo, cada um tem as suas questões, mas ela vai estar dando esse suporte, nos auxiliando. Vai ter o almoço, vamos fazer o almoço, vai definir, o cardápio vai ser esse. Aí bota essa equipe lá de cozinha, já tem equipe da cozinha, fazer isso. Eu acho que eventos como almoço, universidade da igreja, eu acho que a questão de eventos seria perfeito nisso.
Mas eu achei essa questão, como a gente citou, sobre a questão de Ministério Infantil para fazer uma tarde alegre, como já foi feito. Eu acho que isso seria melhor se fosse mais o Ministério dessa autonomia de falar e falar. Você pode me ajudar, Ministério de Eventos? Sim, sim. Não, mas não, porque na hora de ser colocado, eu consigo, tipo, a gente vai fazer isso. Você planeja, entendeu? Como se a organização fosse muito elite, organiza tudo e o Ministério Infantil só para junto, entendeu? Eu queria não ser colocado só para. Tentando fugir do microfone. Eu não vou tirar assim, a liderança do grupo de eventos, da equipe de eventos, é exatamente como ele está falando. Não vou tirar a autonomia da liderança dos ministérios, porque cada ministério tem uma liderança. E a gente tem que respeitar as lideranças, a gente não pode passar por cima da liderança, né? Mas a equipe de eventos não vai ser só eu, nem a Priscila. Nós vamos formar uma equipe de eventos para quando tiver qualquer evento, como teve a posse, como tem o aniversário da igreja, como tem o EBF, como tem o Ministério de Mulheres que quer fazer um congresso. Eu vou passar por cima da liderança do Ministério de Mulheres? Não. O Ministério de Mulheres vai ser ajudado pela equipe de eventos para poder fazer aquele evento. Então é importante, como a irmã falou, teve um culto de posse, aconteceu, mas houve algumas coisas que não precisavam ter, complicações que não precisavam ter acontecido, se tivesse uma liderança de eventos. Né? Então, é exatamente para isso. A gente não vai estar passando por cima da liderança de ninguém, a gente vai estar para ajudar os ministérios. E quando tiver os eventos na igreja, tem dia do pastor, tem dia dos homens, tem tantas coisas que acontecem que não é feito nenhuma homenagem. E a gente vai entrar nessa parte também. Tá bom? Assim, deu para entender? Alguém tem mais alguma dúvida? E agora, para fechar a nossa sessão, eu queria trazer aqui um relatório de tudo aquilo que a gente já tem feito. Nesse primeiro momento, eu estou me reunindo com cada ministério, né, cada grupo. Então, eu já tive reunião com a diretoria, recepção, mídia e som, EBD, embaixadores, mensageiras e MCN. Falta ainda diáconos, Ministério de Família, Ministério Infantil, Ministério de Homens, Jovens e Adolescentes, Ministério do Louvor. A gente também, eu quero me reunir com os dirigentes de culto. O Maicon e a Marluz falaram que eles fizeram um trabalho numa igreja de onde eles foram, de treinamento dos dirigentes de culto. É importante para a gente até ter um dinamismo, né? Porque senão fica aqueles buracos no culto, né? O legal é, por exemplo, acabou o cantor, o hino do cantor cristão. Se o grupo de louvor, se o Ministério de Louvor já for cantar depois o hino do cantor cristão, já tem que estar aqui em cima. Então a gente tem um dinamismo no culto. E aí a gente vai se reunir com os dirigentes de culto, com os pregadores, Ministério de Eventos também e missões. Então ainda tem bastante reuniões para a gente fazer. Mas até agora, o que a gente decidiu nas reuniões? Recepção. Nós falamos sobre a confecção dos crachás, já vão ser confeccionados hoje depois do culto. A irmã Diana vai estar nos ajudando aí a confecção desse crachá. Mídia e som, nós nos reunimos hoje. Então, o que já foi decidido? Eu conversei com o irmão Cláudio. Nós vamos fazer um treinamento que vai começar lá na Cibage. Eu estou só aguardando ele me dar a data. Pastor, eu posso no dia tal, porque ele tem dificuldade com o pai dele. Então, ele vai estar fazendo esse curso lá na Cibage, com um grupo aqui da igreja que se interessa por som, porque lá a mesa já é digital. Então, a gente vai ver como funciona esse equipamento mais avançado, mas a gente vai vir para cá depois, para a nossa realidade, para ter um treinamento aqui, que a nossa mesa ainda é analógica. E aí vamos ter esses dois treinamentos. A gente falou sobre compra de contrabaixo, eu pedi ele para estar vendo já o preço, pesquisando. O Direct Box, que é o equipamento que a gente vai colocar todos os instrumentos na mesa. Quando a gente começar a transmitir os cultos, a gente vai precisar que os instrumentos estejam na mesa. E é um equipamento que não é tão caro. Um outro dispositivo que custa R$250, que transforma o microfone com fio em sem fio. Conecta um plug aqui, outro lá na mesa e a gente elimina o fio.
é muito mais barato do que comprar um microfone sem fio que custa R$2.000, R$3.000. Esse equipamento custa R$250. E a gente pega esses microfones que são novos, que o irmão Cláudio comprou, para transformar ele num sem fio. Nós falamos a respeito de mudar as caixas do lugar. A gente vai estar pegando essas caixas que estão no canto, botar aqui no centro, em cima, que dê para passar com a cabeça livre, porque na posição que elas estão, o som não fica ideal, ele reverbera muito por causa das colunas. Então, quem entende de som, sabe e deu essa orientação para que a gente possa estar fazendo isso. Falamos também sobre transmissão dos cultos, isso daí em breve a gente vai estar transmitindo ao vivo. Falamos hoje sobre o Instagram, a gente está movimentando o Instagram da igreja, e para isso a gente vai ver se organiza um almoço para estar comprando um celular só para a igreja fazer isso. Instagram e tudo mais que precisar, movimentar as redes sociais, porque a gente precisa entender, eu não gosto muito de rede social, mas é a realidade da nossa sociedade, muitas vidas têm sido alcançadas pelas redes sociais, então a gente tem que investir. Transmissão de culto, Instagram, a gente tem que estar nas redes sociais também, para que a gente possa ser visto por mais pessoas. E às vezes a gente vai ter um culto, uma presença de 30 pessoas, quando a gente for ver lá 200 visualizações. Olha quanta gente a gente pode alcançar através da transmissão dos cultos, das postagens. Então vamos investir nisso daí no tempo oportuno. Falamos sobre o aquário da bateria, falamos sobre a compra de impressora, é uma necessidade, a nossa impressora não está boa. Uma outra coisa que eu queria ver com os irmãos, a gente precisa ter um grupo de WhatsApp só para avisos, onde só os administradores vão poder colocar os anúncios. Que a gente tem um grupo de WhatsApp legal, movimentado, onde a gente cumprimenta, fala com todo mundo, mas ficam às vezes muitas mensagens. E aí a gente tem que ter um grupo da igreja toda só para colocar os anúncios, só com os líderes de ministério podendo colocar mensagem. Que aí não vão ter muitas mensagens por dia, vai ter no máximo 3, 4, que são só os avisos. Isso daí vai facilitar a comunicação, porque às vezes naquele monte de mensagem a gente coloca uma coisa importante, mas a pessoa não vê, porque entrou muita mensagem, Então esse grupo precisa existir, a gente precisa ter um grupo para a gente se falar, dar bom dia, colocar textos bíblicos, mas tem que ter um grupo só para avisos. A gente precisa criar esse grupo aí também. Isso foi, resumindo aqui, já estou correndo, sobre mídia e som. E o curso de mídia já está rolando lá na cidade. Então, alguns jovens já se comprometeram a estar indo para lá hoje, às 5h30, para estar dando início a esse curso de mídia, que é a fotografia, redes sociais, a arte, tem muita coisa envolvendo mídia. Hoje é só fotografia. Hoje é só fotografia.